Augusta falou assim, éramos muito próximos, agora mal nos falamos. Augusta, estude sobre a adolescência, tá? Porque como eles mudam, eu vou falar isso eu acho que no finalzinho dessa live, se eu não me engano tá no finalzinho. Como eles mudam, se eu não entender essas mudanças, é isso que acontece. Afasta. Por isso que eu tô aqui. O objetivo do meu canal é exatamente esse. Reaproximar. Porque é muita mudança. Vou falar isso e vou falar 1000 vezes. E a Cacá foi aqui a pessoa que me fez falar isso. A Cacá tá aqui hoje. A Cacá lá atrás falou isso e eu abracei a ideia dela e nunca mais larguei. A gente estuda tanto quando o filho vai nascer e depois não estuda na adolescência. E aí, gente, se afasta na adolescência, isso se reflete para a vida adulta. Tá? Então, precisa estudar as mudanças da adolescência. Ele quer tirar porque tem vergonha. Não quer usar mais bermuda. Então, Augusta, eu vou ler uma frase por frase sua, né? Então, pensa assim. Para ele, a coisa mais importante agora são os amigos. O que os amigos acham para ele é muito importante nesse momento. E aí ele olha para a perna dele e tem vergonha da perna dele. Por causa dos pelos. E aí ele começa a se fechar. E aí ele enxerga uma possibilidade. Ah, mãe, será que eu não posso tirar esses pelos? E aí a mãe vai lá e fala, não. Então ele fala assim, que não vai mais usar bermuda, vai se fechar mais. Disse, se eu deixar tirar, ele volta a usar. Aí eu fico confusa. Foi pra praia de calça e camiseta de manga longa. Então, por que, Augusta, tá acontecendo isso? Eu tenho que entender por quê. Tem várias justificativas aqui do que você me falou, eu já enxerguei um monte aqui, um monte de aula lá do meu curso sobre isso. Tá? Então, as transformações do corpo, então, ele não tá aceitando as transformações do corpo, aí ele tá se escondendo. Usar roupa comprida é um sinal de alerta. Eu tenho até um vídeo falando disso que eu acho que tá fixo no Reels. E aí, na hora que ele foi pedir ajuda, a sua primeira reação foi falar não. Eu até posso mostrar pra ele, ao invés de falar não, o que eu posso fazer? Porque o não vai fazer o quê? Afasta. Agora, se eu mostrar pra ele opções, ele vai enxergar de outra forma. Então, vamos lá, para a parte interessante da live. Não que os outros não sejam interessantes, mas agora é importante. Parte importante da live. Onde as mães geralmente erram? Então, relembrando e explicando para quem está chegando hoje, né? Os erros que eu trago não são para dizer você está errando, você está fazendo tudo errado, a culpa é sua, não é nada disso. A minha ideia de trazer erros é que muitas vezes eu cometo erros que quase que muitas vezes eu cometo erros que eu não sei que é um erro, mas que me afasta do meu filho. Então eu tô pensando que eu tô fazendo tudo certo, mas aquela minha atitude é o que tá me afastando do meu filho. E aí na hora que eu arrumo essa atitude, é o que eu falo, eu arrumo a base para depois implantar um método. Tá? Então eu sempre trago aqui os erros para alertar sobre algumas coisas que vocês poderiam mudar e já colherem frutos. E, gente, os frutos são hoje mesmo. Mudou hoje, depois de amanhã, eles já estão mudando também, tá? Então, vamos lá. Erro 1. Essa mudança do filho se reflete na dinâmica familiar. Então, antes, tudo que o filho ia fazer envolvia a família. Então,
todo mundo vai almoçar junto na avó, depois todo mundo vai no parque, depois todo mundo vai, né? Depois todo mundo vai dar. E de repente o filho chega para você, mãe, eu não quero ir na vovó hoje porque a galera vai se encontrar no shopping à tarde. E aí você fala, e eu vou deixar de almoçar na minha mãe porque você quer ir no shopping? Ou então no reel que eu coloquei hoje, mãe, não vai dar pra ir pra praia, a família toda vai pra praia, na casa de praia no fim de semana. Não, mãe, eu não quero ir pra praia porque lá não tem nenhum amigo e os meus amigos estão aqui em São Paulo. Então, na hora que o filho começa a mostrar interesse em fazer coisas pra ele, isso mexe com a dinâmica da família. E aí você começa a pensar, mas ele só quer fazer coisas pra ele? Sim. Ele quer fazer coisas pra ele. Por quê? Porque ele tá buscando a independência dele. E ele tá errado? Não. Você também fazia coisas pra você. E você também deveria fazer coisas pra você hoje, apesar de que a maioria não faz. O que a gente precisa é encontrar o equilíbrio. Tá? Então, na hora que ele começa a querer fazer as coisas dele, a gente fala, mas que egoísta, só pensa nele. Então, a primeira reação é essa. 2. Você sempre protegeu seu filho. Então, sempre cercou ele de tudo. E, de repente, ele tomou uma atitude sem te perguntar. Como assim? Decidiu aquilo sem me falar, sem me perguntar. Aí a mãe interpreta aquilo como egoísmo. Por quê? Porque ele não quer nem saber mais do que eu acho. Faz de conta lá, tem interclasses. E ele decidiu que ele não vai participar do interclasse. E nem falou pra mãe. Como assim ele decide sem conversar comigo? A minha opinião não é mais importante? Como assim? Aí a mãe interpreta aquilo como egoísmo. Essa busca da decisão por conta própria dele, a mãe interpreta como egoísmo. Vão pensando aí, tá bom? Se vocês se identificaram com alguma coisa, me conta. 3. Não ajuda mais em casa. Vamos ver se alguém... algumas já falaram disso hoje. Parou de ajudar em casa. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo, mas cabem outros que aí vai estar no reel também de hoje à noite. Sempre que eu ia lá dobrar a roupa do varal, meu filho vinha comigo quando eu era pequeno e ficava me ajudando. Então, enquanto eu dobrava as roupas grandes, ele dobrava as meias, as peças íntimas. Sempre me ajudou nisso. Aí a criança cresce e fala, não, isso é coisa de criança, ficar dobrando meia, isso é coisa de criança. E para. Mas ele não enxerga o lado B da situação. Ele só enxerga que aquilo é uma coisa de criança e ele para. E a mãe já interpreta como egoísmo. Puta conversa. 4. Como na adolescência a forma de conversar muda completamente, vê se alguém se identifica com o que eu tô falando. Alguém aqui falou isso. Como a forma de se comunicar muda completamente, vocês se afastam. E aí você fala o quê?
Ele só quer ficar lá no mundo dele. Mas na verdade, só mudou a forma de conversar. E se você não sabe, ó, se afasta. Tá? Então eu tô trazendo interpretações para alguns fatos de que nem todos são egoísmo. Nem todas as atitudes do seu filho é egoísmo. É busca pela individualidade. Mas como a mãe estava acostumada com ele muito presente, começa a interpretar como egoísmo. Ainda tenho mais aqui. Sonha que o seu filho vá fazer uma faculdade. Não, meu filho tem que fazer uma faculdade XPTO, como dizem, né? E ele decide que ele não vai fazer. Ele tá aqui na adolescência ainda, então ele decide que ele não vai fazer, que ele vai ser youtuber. Mas chega na mesma situação. A mãe fala, ele não quer nem saber o que eu acho. Para ele só importa o que ele acha. E aí ela fala, é um egoísta, ele só pensa no que ele quer. Bastante coisa para pensar, né, gente?